Olá, amados, eu sou Misael e hoje venho aqui na sexta parte da profecia ou profetada, o semeador. Você já recebeu uma revelação, um revelamento, profecia ou profetada? Como saber se é verdade o que estão dizendo a você? Como saber se você realmente está recebendo uma mensagem ou confirmação de Deus? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, um testemunho, algo que eu presenciei. Eu contei sobre uma viagem onde quase houve um acidente de carro. E esse acidente foi previsto. Estávamos orando por causa dele. Mas eu não contei que quase fui assaltado antes dessa viagem, quando eu ofereci orar pelo criminoso e eles me deixaram em paz. Foram embora. Mas o maior milagre mesmo foi o ladrão dos churros. Eu estava fazendo devocionais diários naquele período e não parei na viagem. A passagem que chamou a minha atenção no dia, a qual escrevi, foi Isaías 55:11, onde está escrito: Assim ocorre com as palavras que saem da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Portanto, nos compete emprestar os nossos lábios para que Deus nos use. Nós temos que transmitir a mensagem. Se vai surtir efeito e qual será o efeito, isso é Deus quem determina. Pois bem, lição de casa feita. Minha esposa e eu fomos passear na praia, estávamos batendo foto e andando na orla, quando de repente um rapaz tomou a câmera da minha mão e disse: Perdeu, mané. Só faltou numa mola, né? Fomos atrás dele para conversar e ele parou para debater com a gente. Batendo boca e dizendo: Você bobeou, perdeu, já era. Mas ele não fugiu, não correu, ele parou para conversar. Então eu decidi entender o que se passava na cabeça dele, na vida dele, e comecei a interrogá-lo. Essa palavra que eu tinha lido no dia me veio à mente na hora. Descobri que seus pais faleceram em um acidente de carro e ele foi morar com uma tia, mas tinha problemas com o marido dela, então decidiu sair de casa. Nas ruas ele roubava e vendia drogas para sobreviver. Não era usuário, não era bobo, não queria ficar viciado e já tinha sido preso e solto por posse. Um adolescente de aproximadamente 14 ou 16 anos, eu não me recordo exatamente. Então eu fiz ele pensar sobre a projeção do futuro dele. Se com essa idade ele já havia sido preso uma vez, estava ali naquela situação, tendo que roubar para viver, onde ele estaria com 20 anos? Será que ele estaria vivo? Não é porque ele passou por essa situação e fugiu de casa que ele tem que se comportar como as pessoas que ele encontrou nas ruas. Claramente, ele era uma pessoa diferente, porque ele não se viciou, ele era apenas ladrão, mas não foi assassino, e ao invés de fugir, parou para conversar com a gente. Foi Deus quem parou você e parou para que disséssemos que Ele te ama. Não é essa vida que Ele sonhou para você. Deus quer que você tenha uma vida e vida em abundância. Passou por dificuldades, mas há pessoas dispostas a ajudá-lo. Então indiquei a ele locais onde ele poderia morar, trabalhar dignamente e construir uma vida decente. Ele ficou grato e me devolveu a câmera. Quis nos pagar uns churros, como agradecimento, por termos parado, darmos aquela atenção e dito aquelas palavras a ele. Ele disse que... eu disse que pagaria os churros, mas ele insistiu na questão. É uma questão de honra, ele poder nos retribuir. Tirou umas moedas do bolso lá e pagou. Então ele nos deu diversas dicas de como observar o ambiente, para saber se tem alguém te marcando, para nos prevenirmos e não sermos roubados novamente. Eu uso seus conhecimentos até hoje. No final ele perguntou se poderíamos dar algum valor, uns 20 reais já estaria bom, para ele comer alguma coisa depois, e certamente ele buscaria auxílio em alguns dos locais que eu orientei. Ele gastou 9 reais com o churro, gente, a moeda deu exatamente assim, parecia que estava contado. Demos o dinheiro a ele porque vimos que de fato algo mudou nele naquele dia. Já fiz evangelismo
e levava café para moradores de rua. Dos cerca de 15 que frequentavam aquele local que nós íamos com frequência, apenas um recebeu a palavra e quis sair das ruas, mudou de vida. Nós vimos isso. Esse jovem, para mim, era como aquele um. Ele estava naquela situação, mas ele não queria estar. E foi só mostrarmos o caminho que ele seguiu. Chegando em casa, mostrei o meu devocional para a minha esposa e nos alegramos em poder servir ao Senhor naquele momento. Não sabemos qual o efeito que a palavra de Deus vai produzir. Pode ser que você veja, mas pode ser que aquela semente germine algum dia. Isso é entre Deus e Ele. Nossa função é semear. Se você achou útil este conteúdo e acha que ele pode ajudar as pessoas a compreenderem melhor o mundo espiritual e a si mesmas, curta e compartilhe. Não te custa nada e leve essa mensagem adiante fazendo crescer o canal, me dando mais tempo para produzir conteúdos como este. Comente aqui as suas impressões. Eu sou o Misael, grato, até mais e fica com Deus.